Bom, pessoal, vamos começar agora uma maratona super interessante sobre hemorragia. Primeiro, nós vamos falar sobre a hemorragia do primeiro trimestre. Super tranquilo, é uma matéria acho que todo mundo domina muito bem. O que a gente precisa saber? Considerando uma questão discursiva, aonde é uma gestante. E aí, como que a gente sabe que é uma gestante? Dentro da história clínica, vai constar atraso menstrual, perda de sangue, presença de cólicas, dor em hipogástrico. E aí, qual que é a nossa primeira conduta? A gente vai solicitar alguns exames. Primeiro, sobre o exame ginecológico. Não se orienta a fazer o toque vaginal por causa da placenta prévia. Pode ser uma placenta prévia. O ideal, então, é que se faça um exame especular e evite o toque vaginal. Então, primeiro, o exame especular. Ok. O que mais que a gente tem que pensar aqui para solicitar? Bom, nós vamos solicitar o beta-HCG, claro. Nós vamos solicitar tipagem sanguínea. Nós vamos solicitar, dentro dos exames, deixa eu virar aqui um pouquinho, para a gente não esquecer. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa mais importante. Não, tem sim. A gente tem que lembrar sempre de solicitar o teste para o sistema RH, então tipagem sanguínea e RH, porque se o RH é negativo e o parceiro é positivo ou não sabe qual é o RH do pai, nesse caso, estimula aí a imunoprofilaxia com o anti-D para essa pessoa que está diante desse aborto, né, diante dessa hemorragia de primeiro trimestre. Bom, caso seja concluída aí diante principalmente de um aborto, né, pessoal? Que mais? Nós já solicitamos, então, fizemos o teste especular, solicitamos beta-HCG, tipagem, o sistema RH, nós vamos solicitar um ultrassom, por quê? Para a gente observar se tem batimento fetal, se não pode ser uma gestação ectópica, se é diante de uma mola, ok? Então até aí, ok, vamos seguir viagem. A gente vai, além da história clínica, além de solicitar ultrassom, beta-HCG, tipagem sanguínea, RH, hemograma, a gente acaba não falando hemograma, mas sempre hemograma, né? Dependendo da situação, você já pode solicitar também, né, o tempo de protrombina, o tempo de protrombina parcial, o tempo de tromboplastina parcial ativada, TTPA. Então tem vários testes que você pode solicitar, mas nesse caso até aqui você vai solicitar esses exames. Se essa paciente gestante está muito grave, se trata de um aborto, por exemplo, infectado ou algo que está trazendo maior complicação hemodinâmica, é lógico que você vai solicitar uma sessão maior de exames. Ok. Então, primeiro a gente vai falar do aborto. O que a gente precisa saber do aborto, pessoal? Se tem febre ou não. Se está diante de um sangramento, com dor, atraso menstrual, febre, eu tenho que pensar num aborto infectado, que é um tipo de aborto. E nesse caso, quando a gente olhar o orifício interno, através da especuloscopia, né, o exame especular, a gente vai perceber que esse orifício interno do colo uterino está entreaberto. Então, o orifício interno está entreaberto, o orifício interno. Ok? Então, febre com orifício entreaberto. Pode visualizar aí saída de restos ovulares. Ou você pode apresentar na ultrassonografia, que a gente já solicitou ultrassonografia. Estamos diante de um aborto infectado, a gente já vai falar a conduta dele. Mas antes, quando a gente está diante de uma ameaça, o que seria uma ameaça de aborto? A ameaça é a pessoa que tem dor, tem cólica, tem um sangramento leve,
E quando a gente, nesse exame especular, a gente observa que esse colo, esse orifício interno do colo uterino está fechado. O sangramento é discreto, a dor está discreta ou ausente, não tem febre, ultrassom não tem alteração, está tudo certo. Então, foi uma ameaça de aborto e, nesse caso, não existe indicação de internar essa gestante. Ela vai ser orientada a ficar em repouso domiciliar, ficar de olho nos sinais, se começar a ter dor, se começou a ter febre, se o seu sangramento persistiu. É lógico que ela vai retornar para fazer novas investigações, evitar relações sexuais e retornar ao atendimento pré-natal. Se é um aborto retido, o que tem como característica esse aborto retido? Essa pessoa, essa gestante, ela não necessariamente pode nem ficar sabendo, ela pode nem ter sintomas. Vai descobrir quando faz o batimento, um ultrassom que não tem batimento e está mortinho ali dentro. Agora, pode ser que tenha dor, pode ser que tenha sangramento, e nesse caso, você vai observar o orifício interno, ele está fechado, assim como a ameaça de aborto, só que na ultrassonografia ele não tem batimento cardíaco fetal, ou pode ter que esse embrião esteja ausente. Então, nesse caso aí, muito parecido com a ameaça, a dor é discreta, o sangramento é discreto, a dor é discreta, o exame especular não tem alterações, o orifício está fechado, mas não tem batimento, ele está retido, e aí a gente vai providenciar. Se é menos de 12 semanas, a aspiração manual intrauterina a 1000. Se tem mais de 12 semanas, eu considero o misoprostol e, no caso, 200 microgramas de 12 em 12, via vaginal, ciclos de 48 horas, podendo ser associado à ocitocina. Beleza, pessoal? Bom, e quando eu falo em aborto inevitável, o que significa um aborto inevitável? Quando eu estou falando em aborto inevitável, eu estou falando daquele aborto que nada vai conseguir segurar ele. Já tem sangramento, tem cólicas, a febre está ausente. No exame especular, vai perceber que o orifício interno cervical está entreaberto. Na ultrassonografia, esse aborto inevitável, esse ovo já pode estar deformado, sinais de hematoma, e aí está diante de um aborto inevitável, cólica, dilatação e sangramento. Nesse caso, a gente vai aplicar a mesma situação, menos de 12 semanas, mais de 12 semanas. Ok? Beleza. Agora, se é um aborto completo, o que é que fala do aborto completo, pessoal? O aborto completo é aquela pessoa que teve um sangramento ali, ela abortou aquela gestação, a dor acabou, cessou a dor, o orifício está fechado e o útero está vazio na ultrassonografia. É um aborto completo, não tem nada que se fazer, vai ficar em observação e qualquer sinal de alerta pede essa gestante para voltar. Agora, se é um aborto infectado, aí agora a coisa muda de figura. Existe até uma classificação. Aborto infectado grau 1 é aquele que está limitado à cavidade uterina, o grau 2 já comete um pouco da pelve, o grau 3 já é uma peritonite generalizada. Nesse caso aqui, primeira conduta é o quê? Estabilizar essa paciente. Hemograma, urina 1, coagulograma, hemocultura, cultura de secreção vaginal, raio-x de abdômen, ultrassonografia, se necessário tomografia, e aí a gente pode solicitar já bolsas de sangue, porque se está com uma hemoglobina abaixo de 8, nós iremos considerar transfusão, e vamos fazer o tratamento com antibiótico. Quem que é a galera? Penicilina, gentamicina e metronidazol. AMP, genta e metro.
Metronidazol 500 mg, gentamicina 1 mg quilô-peso e a penicilina cristalina 5.000 unidades endovenoso a cada 4 horas. Ok? E quando a gente fala em aborto habitual, é aquele aborto, não tem nada a ver com a história, é o aborto que a pessoa tem história aí de 3 ou mais gestações que não chegaram a 22 semanas. Ele pode ser primário ou secundário. O primário é aquele que ela nunca conseguiu chegar nenhuma gestação até o termo. Agora, secundária é quando houve uma gravidez a termo, ou seja, ela conseguiu ter uma gravidez a termo aí. Mudando de página, nós vamos falar agora da gravidez ectópica. O que é que vai falar a favor da gravidez ectópica? É aquela nidação fora da cavidade uterina, também tem atraso menstrual, também tem teste positivo para gravidez, também tem perda sanguínea, pode apresentar aí uma lipotimia. No exame ginecológico, agora aqui já tem algumas diferenças. No exame ginecológico, essa pessoa pode apresentar dor na manipulação do colo uterino, pode apresentar tumor anexial, dor à palpação dos anexos ou não, ok? Pode apresentar sinais de irritação quando você palpa o abdômen. E aí, nesse caso, tem como característica no exame especular, tem esse colo que está amolecido, ele está aumentado de tamanho, ok? Quais são alguns fatores de risco para essa gravidez ectópica? Uma gravidez ectópica anterior, quem faz uso de DIU ou anticoncepcionais à base de progesterona, endometriose, doença inflamatória pélvica. Nesse caso aqui, o que vai falar a favor para nós? Que essa mulher está acompanhando, fazendo investigação por que ela está sangrando. Fez a dosagem do beta-HCG, assim como aquela conduta inicial, a gente mantém ela. Tipagem sanguínea, RH, ultrassonografia e o beta-HCG. O beta-HCG ele tem que duplicar, ele tem que aumentar seus valores em 48 horas, ou seja, o seu aumento é forma progressiva. Se esse aumento não está acontecendo, eu tenho que pensar em ectópica. Por quê? Porque se ela está aumentando muito esse valor do beta-HCG, a gente vai pensar em mola. Então, pessoal, qual que é a conduta? Aqui é o que cai na prova. Qual é a conduta do paciente diante de uma gestação ectópica? Bom, o que a gente precisa saber aqui? Vai depender se essa pessoa, essa gestante, ela está com pouca dor, os níveis de beta-HCG tá menos do que 1000, atento para esses valores, menos do que 1000, e essa massa ectópica ou anexial menos de 3 centímetros e não tem batimento cardiofetal, ou seja, beta-HCG menos de 1000, essa massa menos de 3 centímetros e tem o batimento cardiofetal está negativo, eu posso considerar um tratamento expectante e acompanhar esse paciente. E o metotrexato? Não, nem metotrexato precisa. Provavelmente aquilo vai evoluir de forma natural. Agora, se eu tenho um beta-HCG mais de 1000 até 5000, se eu já tenho essa massa anexial mais de 4 centímetros, nesse caso eu posso considerar o tratamento ainda medicamentoso com metotrexato. Ok? Então, nesse caso, e podemos considerar, lógico, aquelas mulheres fazer a cirurgia quando tem indicação. Mas nesse caso aí, pode-se considerar o tratamento com metotrexato, o beta-HCG abaixo de 5000, mais de 1000, essa massa anexial mais de
medir até 4 centímetros ou menos. Agora, quando a gente vai considerar um tratamento clínico, cirúrgico, perdão, um tratamento cirúrgico, e aí ele pode ser conservador, pode preservar a trompa aí. No caso, se tem um beta-HCG mais de 5.000, ou se essa massa anexial é mais de 4 centímetros, ou, nesse caso, tem atividade cardíaca fetal, temos que fazer essa cirurgia, né? E ela pode ser considerada aí a salpingostomia linear como uma estratégia salpingostomia, ok? No caso de uma prenhez abdominal, a gravidez deve ser interrompida quando se faz o diagnóstico por laparostomia. Laparotomia, perdão. Ok. Agora, para finalizar essa maratona aí de primeiro trimestre, nós temos as doenças trofoblásticas. O que a gente precisa saber? Tem a mola completa, a mola parcial, a mola invasora, o coriocarcinoma, o sítio do tumor, como que chama, que esse é até um pouco prevalente, sítio, tumor trofoblástico do sítio placentário. Então vamos lá, primeiro, a mola completa, só para enriquecer para a gente aí, ela... Deixa eu só olhar um negócio aqui. Sim, a mola completa, ela tem como característica aí, ela tem, peraí que eu me perdi um pouco, achei. Ela está relacionada aos cromossomas paternos, ok? Então os paternos da mola completa. O cariótipo é 46XX. A sua principal complicação é desenvolver uma mola trofoblástica invasora. Ela tem uns níveis de beta-HCG persistentemente elevados. Na ultrassonografia você pode encontrar cistos ovarianos. Aqui nesse caso da mola, você pode estar relacionada aí náuseas e vômitos, esses vômitos persistentes, uma hipertensão arterial antes da 20ª semana de gestação. Pode ter sinais dessa hiperemese, porque isso tudo é relacionado à porção beta do HCG, que vai causar todo esse transtorno. E dentro dos exames, a gente vai solicitar ultrassom, função hepática. E aí, quando a gente fala em raio-x de tórax, por que a gente tem que pensar em raio-x de tórax? Porque a gente pode estar diante de um coriocarcinoma ou uma mola invasora, que dá metástase para o pulmão, que é a principal região. Então, essa mola invasora, ela pode ser uma complicação de uma mola completa. Beleza, pessoal? Então, sobre a mola parcial, o que a gente precisa saber dela? O sintoma dela é mais leve, mais moderado. Ela é triploide, ou seja, é um óvulo com 2 espermatozoides. O beta-HCG está discretamente elevado. E a conduta, tanto para parcial quanto para completa, o tratamento é o esvaziamento uterino. Pode-se considerar o amil, pode-se considerar a curetagem. Ok? A esterectomia total profilática é uma opção em pacientes selecionadas, aquelas que já não têm mais interesse em engravidar. Dentro das complicações, é lógico, hemorragia. Agora, o mais importante, o que cai na prova, deixa eu girar minha folha, que eu estou usando agora uns mapas grandão aqui. O que cai na prova é como deve ser feito o segmento desse paciente. Como deve ser feito? Bom, a partir do momento que você diagnosticou, você tem um acompanhamento ambulatorial, você vai dosar o beta-HCG semanalmente até ter 3 dosagens negativas. Quando chegou 3 exames negativos consecutivos, a partir dali você vai passar para o beta-HCG quinzenal. Uma dosagem negativa dela já é suficiente
e depois daquilo você vai ter um acompanhamento mensal por 6 meses a partir da data do último negativo dos semanais. E depois, até completar 6 meses, passado isso, mais 6 meses, o último ano aí está feito, está acompanhado esse paciente. Ok? Por que tem que acompanhar? Porque você pode desenvolver um coriocarcinoma. Esse coriocarcinoma, ele pode ser tanto uma transformação maligna das células trofoblásticas, ou pode ser de uma gestação normal. A mulher, o que vai me chamar a favor desse coriocarcinoma? Esse coriocarcinoma é a pessoa que tem a altura da gestação está maior do que as semanas, a altura uterina está alta, está desproporcional. Isso também acontece nas molas, ok? E aí dentro do achado histológico desse coriocarcinoma é um tumor mole, carnudo, amarelo, esse beta-HCG super alto, a metástase principal é para o pulmão, cérebro, fígado, e o tratamento nesse caso aí podemos considerar o metotrexato, mais ciclofosfamida, mais actinomicina. Beleza? Então tá aí, esse é o tratamento. E para finalizar, então, a gente falando do tumor trofoblástico do sítio placentário, provavelmente não vai para a prova, ele vai aparecer depois de muito tempo da gestação. O que vai falar a favor dele é a elevação do lactogênio placentário, e ele não responde muito bem a tratamento. Nesse caso, a escolha é a esterectomia. Fechou? Mais 2 minutinhos só para falar o seguinte: se tem dentro de um caso clínico fechado, questão fechada, que tem um descolamento corioamniônico com sangramento, isso costuma ser ter uma evolução muito boa. Você vai confirmar isso no ultrassom, você teve esse descolamento corioamniônico e a conduta é conservadora. Beleza, pessoal? Então é isso. Depois a gente fala aí das hemorragias do segundo trimestre.